Olá, macacos! Sejam bem-vindos! Já vai se inscrevendo, aciona o sininho e mete um like forte. Isso ajuda a espalhar a palavra do macaco. Com vocês, o grande líder macaco, Cássius Romero. O convidado de hoje é professor de Biologia, Química, Física e Teologia. Criador de conteúdo com divulgação científica através de animes, HQs, mangás, games, séries e filmes. Também é escritor de 2 livros publicados, Antropologia do Êxtase Religioso e As Crônicas de Awa. Com vocês, o professor Marcos Witzel. Este podcast tem o apoio da Do Avesso Moda Inclusiva. E usando o cupom MacacoNeutro10, você ganha 10% de desconto na sua caneca e camiseta inclusiva. O Macaco Neutro Podcast está começando. Aê! E aí, galera? Cara, prazer estar aqui, cara. Um prazer mesmo. Prazer você, pô. Eu já te falei que eu sou muito fã de dublagem, assim. É a primeira vez que eu falo com um dublador, assim. Eu já falei em live, interno, mas ao vivo, assim, é um prazer, assim. Sou apaixonado. E, pô, é muito legal falar de educação, falar de animes, falar de dublagem. E tô felizão, já falei aqui que eu tô aqui em São Paulo. Já gastei um dinheiro aqui na Liberdade hoje. Já comprei um negócio que não era nem pra eu comprar. Então, hoje, pô, tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz de estar aqui em São Paulo. É a primeira vez que eu venho em São Paulo e consigo brincar um pouco, porque eu só venho a trabalho, nunca consigo fazer muita coisa. Então, muito feliz, cara. Tamo junto aí e vamos que vamos. A gente que agradece pela disponibilidade, principalmente pelo fato de você fazer uma coisa inusitada, né, para agregar, para somar e para passar o conhecimento, né, e você traz para a gente um alimento muito importante, que é exatamente essa coisa de você reunir essa galera, né? E trazer essa coisa temática, esse show, essa aula show para dentro da sala de aula, e passar esse conhecimento, né? Eu acho que a gente tem que tocar esse conhecimento para frente. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Cara, muito obrigado. E tudo que o professor faz diferente um pouquinho do tradicional é muito no improviso, cara. Acho que os professores, assim, se tentam fazer qualquer coisa diferente, eles não, na maioria dos casos, eles não ganham a mais por isso. Ou eles não fazem um curso para isso. Vai surgindo, ele vê a oportunidade, ele vê aquela turma, ele vê que aquela turma tem uma galera que gosta de anime, tem uma galera que gosta de história em quadrinho, de futebol, e a gente tenta pegar a nuance para deixar ela mais divertida. E foi o que eu fui fazendo, assim. E fui divulgando, com alguém filmou e foi divulgando, e eu vi que fazia sentido divulgar, assim, de mostrar esse tipo de aula. E eu me divirto muito, cara. Ao mesmo tempo que eu sei que eu tô fazendo um negócio diferente, eu tô inovando de certo ponto, mas ao mesmo tempo eu me divirto, cara, que eu tô levando coisas que eu gosto também, assim, pra sala de aula. E aí a gente se diverte bastante, cara. Os outros professores, os outros colegas, às vezes, eles nem entendem o que tá fazendo. Eles entram, e o curioso é que eu não sou o professor... Geralmente o professor que os alunos comemoram é quando passa o professor de educação física, né? Passa o professor de educação física na janela, o pessoal... Êêê! No meu caso, eu dou aula de biologia, química e física, cara. Não é a matéria que a maioria das pessoas ama. Mas aí quando eu botava assim... Eu tô aqui com umas colegas que são professores e trabalharam comigo. Às vezes aparecia minha cara na janelinha assim, os caras... E, pra dar uma aula de química, física... Algo anormal eu estava fazendo para gerar essa empolgação de alguns alunos. Então, eu gosto muito, assim, de fazer e de divulgar. Porque quando você divulga esse tipo de aula e a galera comenta... Você vê o pessoal falando, meu sonho é ter uma aula assim, eu queria que meu professor fosse assim. A gente vê que tem uma carência, assim, dos alunos para esse tipo de aula, né? E é isso que me motiva também. O que te deu esse insight aí? O que fez na tua cabeça falar, vou juntar um anime aqui com aula de biologia, aula de ciências? Então, o que aconteceu? Eu sempre gostei de coisas lúdicas, assim. A primeira aula lúdica que eu dei, cara, eu tava na faculdade ainda, eu não era professor ainda. A gente ia apresentar um seminário, aquele seminário de faculdade que a gente estuda na véspera e fica decorando com um papelzinho, enfim. E aí a gente ia apresentar um determinado tema e eu só tinha uma noite, assim, pra estudar aquele tema. E eu tava meio com preguiça de estudar aquele tema. Só que eu já tinha facilidade de criar música. Eu falei, vou criar uma paródia com isso aqui, cara, e vou apresentar... E foi o que eu fiz. Eu peguei o tema lá, biologia molecular,
e na faculdade lá. E eu fiz uma música, eu falei, vou criar uma letra aqui. Época que não tinha ChatGPT, tá, galera? Não tinha ChatGPT, não. E aí eu criei a música e a gente tocou, mano. E aí, o que aconteceu? Quando eu toquei a música, a gente tirou nota alta, assim, tiramos nota máxima. E a galera que tinha estudado de verdade, parecia que, tipo assim, que eu consegui usar de uma coisa que eu não tinha conseguido estudar tanto para aquela apresentação. Um subterfúgio, né? Foi um subterfúgio que eu usei, que acabou ficando legal. Até hoje eu encontro uma galera que lembra. E aí eu falei, pô, legal, essa questão do lúdico, ela realmente ajuda de alguma forma. E eu fiz isso. Eu falei, quando eu virar professor, eu vou fazer isso também. Só que na época eu ainda não queria virar professor. Eu achava que eu ia ser cientista e trabalhar em laboratório. Esse era meu primeiro objetivo. Porque minha mãe é professora, minha irmã é professora. Então eu não queria ir para esse mundo, não. Eu falava, não. As amigas são professoras? Amiga, professor. Sempre fui totalmente do mundo de lecionar. Só que eu falei, eu não quero ser isso, não. O professor não ganha bem. Enfim, várias questões. Não é valorizado. Eu não quero isso para minha vida, não. Só que eu no laboratório, eu comecei a trabalhar em laboratório, de genética, inclusive. E eu tô lá mexendo nos tubinhos. E depois com laboratório de microbiologia. E eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de falar, de fazer piada. Eu gosto muito, sou bem expressivo. E aí eu tava lá, eu fazia piada no laboratório. Ninguém entendia nada. Minhas piadas são horríveis. As minhas amigas sabem disso. E eu fazia umas piadas sem sentido nenhum. E aí eu falava... Aí surgiu um bico para trabalhar como professor. E eu tava precisando de dinheiro na época, eu falei, vou lá, só ganho meu dinheirinho e vou embora. E eu fui. Eu falei, não vou ficar, só vou dar essa aula e vou embora. Vou ganhar meu dinheiro e vou embora. Eu não sou professor. Cheguei lá, era uma turma de 7º ano, de ensino fundamental. Eu falei, tranquilo. Quando eu chego lá, tinha uma criancinha, nos seus 8, 9 anos, fazendo birra. E rolando no chão assim, ó, que não queria entrar na sala. E rolava de um lado, rolava pro outro. E a coordenadora puxando criança pra entrar, ele segurando na porta. E tinha catarro e lágrima e tudo misturado. E eu olhei aquilo e falei, pô, ainda bem que eu não vou entrar naquela turma ali, ó. É uma turma de 3º ano do Fundamental 1. Eu nem tenho didática pra trabalhar com isso. Beleza. Cheguei lá na sala da coordenação. Aí a coordenadora suada assim, né? Aí foi falar comigo, eu falei, então, eu vou dar aula pro 7º ano, meu primeiro dia aqui. Aí ela, então, a turma do 3º ano ali, o professor faltou, mano. Tem como tu substituir o professor? Aí eu falei, claro, estamos aqui pra isso. Vim, trabalho pra isso. E por dentro... Eu tava fazendo todas as orações que eu lembrava, né? Eu falei, que isso, irmão? Soldado no quartel? Eu tive que vamos pra lá, mas por dentro eu não tenho técnica pedagógica nenhuma. E eu fui chegando e a situação não mudava. A turma uma algazarra, a criança rolando no chão, gritando, chorando e sei lá. E a coordenadora assim, suando, ela olhando pra mim assim, tipo, o que ele vai fazer? Não sei. E aí o que aconteceu? Eu me lembrei nessa época que eu sabia fazer tipos de vozes. E na época, eu não sei porquê, eu tava aprendendo a imitar o saudoso Silvio Santos. Eu tava aprendendo a fazer essa imitação na época. Eu me lembro que eu olhava no YouTube, já tinha na época o YouTube lá. Aí eu botei como imitar o Silvio Santos. Aí tinha uma técnica, eu até ensino pros meus alunos hoje em dia essa técnica. Que você tem que falar no primeiro dia de aula. Todo primeiro dia de aula, eu falo com os meus alunos assim, ó. Primeira coisa, eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Primeiro, você tem que falar só respirando pela boca, assim. E aí, depois, você vai engrossando a voz com um grave, assim. Você fala como o Silvio, mas você fala... E eu falo isso para os alunos. Por que eu tô lembrando isso? Quando eu vi aquele aluno ali, naquela situação, eu olhei pra cara dele assim... E só me veio a voz do Silvio na cabeça, não sei porquê. E eu falei, mas vem pra cá, você vai estudar, você vai ficar chorando, você vai chorar. Ele parou assim e olhou pra minha cara. A coordenadora parou, olhou pra minha cara. A turma parou todo mundo olhou pra minha cara. E eu falei, levanta, vamos lá, vamos chamar o Carlinhos Aguiar. Vem pra cá, vamos estudar ciências, matemática. Ele levantou, parou de chorar e sentou na cadeira. Caramba. A coordenadora ficou me olhando, a turma toda ficou assim, meio sem saber o que estava acontecendo. E eu falei, vamos lá, vamos estudar matemática, mas vem lá, quem quer dinheiro, aê! E todo mundo parou de conversar naquela hora, naquele momento. E eu falei, descobri o que eu vou fazer da minha vida. Eu percebi ali que quando eu tirava o sorriso de um aluno,
eu conseguia ensinar qualquer coisa depois pra ele. Você segurava ele? Eu segurava a atenção dele. E depois daquilo ali, nunca mais eu consegui voltar pro laboratório. E eu virei professor, cara. Caramba! E foi dali em diante que eu comecei... Mas por que veio anime e essas outras coisas? O que aconteceu foi que eu comecei fazendo imitação do Silvio Santos, depois eu fazia umas outras imitações de tal. E só que o aluno falava, professor, na primeira aula é legal, é divertido, né? Pô, legal, professor, imita o Silvio Santos. Na segunda aula, pô, legal, professor, imita o Silvio Santos. Na terceira, professor, você só imita o Silvio Santos? Você não imita mais ninguém, não? É só o Silvio. Aí eu tentei imitar uns políticos, aí eu imitei dos dois lados pra não ter problema com nenhum lado. Eu imitei todos os lados. Aí, pô, beleza, imita os políticos, pô, legal. E, professor, não sabe mais ninguém não? São só esses 3? Eu, não, pô. E aí a gente foi fazendo, chegou um momento que, pô, não tem mais ninguém pra imitar. Foi acabando meu leque de imitações. E aí eu comecei a levar a música, a levar o violão, fazer paródia. Aí eu tocava uma vez, duas, depois o aluno, pô, professor, mais o que você faz? Aí foi numa vez, numa aula, parecida com essas que estão passando aqui, que eu levei uma capa da Akatsuki, do Naruto. Que eu sempre fui otaku, sempre gostei de assistir animes, histórias em quadrinho, sempre gostei de ler história em quadrinho, mangá. E eu levei a capa da Akatsuki pra brincar com os alunos, que era dia de prova. Eu botei a capa, botei assim, né? Botei uma música, aqueles fones assim, alto. Botei a música da Akatsuki, que é uma música meio de terror, uma ópera assim. E aí eu fui entrando, segurando as provas, com a música tocando e a capa de vilão, assim. E eu entrei, só que filmaram isso. Eu não sabia que tava filmando na época, não. Na época eu não trabalhava com internet assim, né? E eles filmaram, eu entrando assim, eu rindo, né? Ó, a prova é hoje. Claro que eles não consegui botar medo em ninguém. Eles ficaram rindo da situação. Eu entrando, e eles filmaram aquilo, cara. E jogaram na internet. De tarde, quando eu fui ver, professor, jogamos na internet aqui. E aí, quando eu fui ver, já tinha 400 mil visualizações, pô. Caramba! Na época, assim, foi 2020, 2021... Eu falei, caraca, que legal, mano. E muita gente comentando, meu sonho, meu professor fizer... Eu fui zoar os alunos e eu vi que muito aluno era carente disso. O pessoal falando, pô, meu sonho é meu professor fazer isso. Meu sonho é alguém... E aí eu fui reparando nos comentários, eram centenas e centenas de comentários. A galera tudo falando que queria que o professor fizesse isso. Aí eu tive um insight, eu falei, pô, tem alguma coisa que tá... Tem alguma lacuna aqui... que a gente precisa preencher, mano. Porque não é normal um vídeo, assim, de poucos segundos em que eu só faço uma brincadeira com os alunos. Essa capa aqui, ó. Foi essa capa aqui, só que eu não tava com a máscara, não tinha, não. E eu ouvi, eu falei, cara, tem alguma lacuna aqui, tem uma carência desses alunos que não é normal. Eu preciso tentar entrar nesse vácuo aqui. E foi aí que eu comecei a produzir conteúdos usando animes, em específico. E eu não parei mais, né? Caramba, que maravilha. Não, é impressionante isso, né? Porque, cara, eu assisti alguns vídeos e acho que todo aluno gostaria de passar por isso, né? O sorriso, a alegria, a verdadeira alegria consegue contagiar e consegue segurar a atenção do aluno e consegue fazer com que ele entenda qualquer coisa. É engraçado isso. Isso serve para adulto e serve para criança e serve para adolescente, né? Se você segura a atenção ali e prende, faz voz e brinca e tal, mas tem que ser com verdade, não pode ser com mentira, né? E a sua espontaneidade, que é genuína sua, fez com que isso acontecesse, né? Esse vácuo que você entrou, realmente essa lacuna estava aberta. E quantos alunos não gostariam de passar por isso, né? É impressionante isso. E você falou a questão de verdade. Se eu levo eu comecei a usar animes e um monte de... Pegava... Por exemplo, tem animes que são específicos que falam de ciência mesmo. Tem Dr. Stone, você tem Cells at Work, tem vários. Que são animes específicos para ciência. O foco do anime é realmente aquilo. Tem histórias em quadrinhos também, de super-heróis que falam disso. A maioria dos vilões dos heróis são doutores. Nada contra quem faz doutorado. Inclusive, eu faço doutorado. Então. Se Deus quiser, terminarei um dia. Se Deus quiser. Em março, vou terminá-lo. Tem um desses que não é dublado, é isso? Sim, é isso que eu ia até comentar. É interessante. Tem um anime, ele é um dos que... Tem 2 animes que são muito citados em artigos acadêmicos. Tem muito pesquisador falando sobre eles. Que é o Dr. Stone, esse está disponível na Netflix, inclusive. E tem um que é o Cells at Work, Células em Ação. Esse anime, ele mostra células enfim, células com aparência humana,
É melhor, né? Antropomorfizadas, alguma Isso, coisa assim. São células com aparência humana. Mórficas, não, antropomórficas. Antropomorfizadas, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso aí. Então são células com aparência humana. Então você tem lá o glóbulo vermelho, é uma menina com cabelo vermelho, um chapeuzinho vermelho, você tem o glóbulo branco. Esse anime, ele é perfeito para ensinar ciências, para ensinar biologia, para ensinar funções do corpo humano. Ele tem muita citação em artigo, em trabalho acadêmico. Só que como ele não foi um anime que popularizou tanto assim, ele não tem disponível dublado. Isso é um problema quando eu quero passar em sala de aula. Isso é até um apelo que eu faço. Dubladores, produtores de conteúdo, quem trabalha em estúdio de direção de dublagem, dublem esse anime, por favor. Cells at Work. Tem disponível na Netflix ele. Vocês ouviram, né? Vocês também aí, né? Você já pegou algum erro? Não tá no roteiro isso. Sim. Já pegou algum erro De ciência? dentro de um anime dublado? Um monte. É. Deixa eu ver, calma aí. Não, Você mas lembra? não na dublagem, mas no roteiro do anime. Na dublagem, eu acho que eu não peguei, não. Mas você chegou a ver os dois, o original e o... O roteiro. No roteiro do anime tem. Quer ver um exemplo? One Piece. O One Piece, eu sou super fã de One Piece. Mega fã de One Piece. Não pode falar mal, hein? Não, eu tenho aqui até alguns personagens aqui que as vozes aparecem do nada aqui. Do nada. Mas tem uma batalha de One Piece, que é a batalha do Luffy contra o Enel. O Enel, ele é um cara que ele comeu uma Akuma no Mi lá e ele tem o poder de manipular a eletricidade. E aí tem uma luta do Luffy, o Luffy é de borracha. E aí nessa luta aí, o Enel, ele dá um choque de não sei quantos milhões de volts. Você comentou isso no vídeo. Foi, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Até deu polêmica, a galera comentou lá embaixo. E ele dá um choque de milhões de volts no Luffy. E o Luffy, aí no anime eles explicam que por ele ser de borracha, ele não sofreu nada com o choque. Só que na vida real, se ele tomasse aquela quantidade de choque sendo de borracha, não teria borracha que aguentaria aquilo. Então, mesmo sendo o Luffy de borracha, ele ia derreter, se fosse aquela quantidade de milhões de volts. É claro que depois a gente entende no anime que o Luffy não é só borracha, ele é tipo uma divindade, né, no anime. Ele tem os outros poderes. Mas aí eu, como professor de ciência, não vou explicar a questão da divindade. A divindade não Isso entra. Isso aí não entra nessa parte. É. Eu expliquei a questão de, na época em que aconteceu a batalha, eles não tinham explicado nada dessa parte de... Pra você que é hater, que gosta de falar, não, mas eu tenho alguns haterzinhos também. Tem uma galera que eu posto lá, ele questiona o lado científico. Tem vezes que eu boto vídeo, cara, eu explicando a questão científica de One Piece, aí o cara comenta, mas é só um desenho, eles vão pra uma ilha do céu, como é que você quer falar de ciência aqui? Aí eu tenho que explicar, amigo, eu sei que é só um anime, eu sei que o autor, ele não tá preocupado em explicar a ciência aqui, só que eu uso o anime como um gancho pra poder ensinar outras coisas, eu sei. Aí o cara fala, ele tá querendo explicar a ciência em One Piece. Eu sei, eu toda hora tenho que explicar a mesma coisa. Mas aí nesse episódio em específico, mesmo na época do arco que ele tem essa batalha, não é explicado que o Luffy era uma divindade, que ele, enfim, não tinha essas coisas que eram explicadas. Então na época eles deram uma exageradinha. A borracha realmente é um isolante elétrico. Só que não tanto. Se você, por exemplo, se cai um raio que também tem milhões de volts... Não aguenta. Numa borracha, vai estourar tudo lá, pô. Então, tipo... Mas esses errinhos não quer dizer que o anime é ruim por causa disso. Não, pô. É um anime. A proposta do anime não é explicar 100% correto científico, questões científicas. Mas o legal é até quando eles erram, dá pra você usar o erro pra você explicar alguma coisa. Então, eu sou muito fã de... Eu pego alguns errinhos que acontecem às vezes no anime, um exagerado aqui, outro ali, que é normal. O anime é exagero. Ele vai trabalhar com exagero. Ele vai pegar um conceitozinho de ciência e vai exagerar. É legal, até o exagero, até quando eles erram cientificamente, é bom pra gente explorar em sala de aula também. Então, mas de dublagem, que eu me lembre... Não, eu já vi erro em roteiro. Dublagem eu não me lembro, não. Talvez eu vou prestar atenção agora pra ver se eu pego aí. Maravilha. Mestre em ciências das religiões. Que paradoxo é esse? Conta pra mim. É louco, né? Então, é bem louco isso. Porque tem teologia no meio. Tem. Então, ao mesmo tempo que eu falo que eu sou o cara das ciências, porque eu tenho uma pós em ciência da educação, um mestrado em ciência da religião e tô terminando doutorado em ciência biológica, em ensino de ciências. Então, tipo, tenho ciência biológica. O Rodrigo Silva. Que, inclusive, eu sou fã, gosto muito do trabalho dele. Gosto muito do trabalho dele. É evangélico, sim, eu gosto pastor e
antropólogo. Quer dizer, tem essa coisa que ele consegue trabalhar esses... E tem aquele, como é que chama? Exegese? Como é que é o nome do estudo que lê exatamente? Exegese bíblica. Bíblica. Então, eu fiz ele tem isso também. Eu fiz também, cara, uma pós-graduação em exegese bíblica de grego e hebraico. Grego e hebraico. Eu não leio grego e hebraico, mas eu aprendi a identificar alguns padrões, assim. Tá. Mas por que eu fui por esse caminho de religião, cara? De religião e de biologia? Eu sempre fui criado em igreja, assim, né? Desde a minha infância. E eu sempre gostei de pesquisa. Eu sempre fui curioso para ambas as situações. Então, se por um lado eu gostei de aprender ciência, de descobrir como o mundo científico se apresentava, os dilemas científicos, eu também tinha dúvidas sobre questões religiosas, pô. Eu nunca fui um religioso que sentava na igreja e ficava só ouvindo o que as pessoas me ensinavam. Eu queria pesquisar e ver se era verdade mesmo. Eu sempre gostei de pesquisar, de questionar se uma coisa eu não concordava. Questionador. Eu sempre fui questionador, mas sempre com respeito. Eu nunca fui, mas sempre gostei de questionar. Até porque, para você aprender qualquer coisa, você tem que questionar, pô. Você não só vai ouvir e sugar tudo e acabou. Se você, por exemplo, quem é de uma determinada religião, se só ouve o que todo mundo te fala, você nunca questionou nada, você nunca entendeu a religião que você é. Se você realmente entende a sua religião, qualquer uma que seja, algum momento você já questionou alguma coisa. Senão você não entendeu a sua religião. E tem que ter um mínimo de estudo, né? E aí foi aí que aconteceu. Eu comecei a pesquisar, né? Pra entender, porque nem toda dúvida que eu tinha... Eu chegava na igreja e perguntava, as pessoas sabiam me responder, pô. Eu tinha umas dúvidas muito loucas, assim, de muitas situações. E aí eu tive que começar a ir pra internet. Só que aí na internet você tem muitas fontes, né? E aí tem aqui, dali. Eu falei, pô, cara, não tá satisfazendo o que eu tenho de dúvida. E aí eu fui fazer uma teologia. Eu fiz um seminário de teologia na época. Fiz 3 anos, virei teólogo. Estudei lá toda a parte de oratória, de teologia bíblica, de tudo isso aí. Me formei, fiz história da igreja, que eu sou apaixonado por história eclesiástica, assim, acho maneiro. Até pra você aprender a questionar o que é certo e o que é errado. Eu acho, eu gosto de estudar pra ser crítico também, quando é necessário. Então, estudei, fiz a minha teologia. Aí depois eu fiz pós-graduação em teologia. E aí depois, eu já era biólogo. Eu comecei a estudar depois de ser biólogo. Eu já era biólogo e eu comecei a estudar. E aí no final ainda fiz um mestrado em ciência da religião. Eu não segui no doutorado pra essa área também... Porque estudar a religião é um caminho meio ingrato, cara. Sabe por quê? Por exemplo, Cara, eu estudei... Eu li muito texto, assim, cara, no mestrado. Minha pesquisa foi com o êxtase religioso. E quais são os padrões sociais que o êxtase religioso pode fazer. Por exemplo, o êxtase religioso pode levar a uma alienação ou a um empoderamento. Depende da situação. Por exemplo, o cara pode ir com o êxtase. O que eu chamo de êxtase religioso? É uma manifestação estática. Você tem várias, assim, dependendo da religião. Quando a gente está falando de igrejas evangélicas, pentecostalismo, por exemplo, você vai ter manifestações estáticas como a ideia de falar em línguas estranhas, que a gente chama de glossolalia. Você tem a ideia de profecias e tudo vai. Dependendo da religião, você tem outros nomes, mas são fenômenos parecidos, assim, estáticos. E aí eu estudei que, em alguns casos, isso deixa o cara alienado. Que é aquele caso do que o cara ele sofre várias opressões sociais de vários caminhos. E aí chega na determinada religião, ele chora, ele se emociona. E aí ele não quer mais reivindicar os direitos dele. Ele, não, tá bom, Deus já me abençoou aqui. Esse é um lado de alienação que pode acontecer. Mas tem um caso que pode levar o cara... Tem um outro extremo que pode fazer com que o cara tenha um empoderamento com isso. Tipo, imagina uma mulher que ela sofre toda uma questão social, que ela às vezes apanha do marido em casa, que às vezes tem várias questões, ela é silenciada pela sociedade, mas chega na determinada igreja, quando ela fala, ela é uma profetisa na igreja. E aí todo mundo se cala para ouvir o que ela tá falando, ela é uma profetisa. Ali naquele espaço ela tem voz. Ali todo mundo para ouvir o que ela fala. Na sociedade não, ninguém ouve. Ela é silenciada, ali ela tem voz. Isso então, o êxtase às vezes gera empoderamento para algumas pessoas de camadas sociais que não são ouvidas na maioria dos casos. Então eu estudei isso no meu mestrado. A minha pesquisa foi com a antropologia do êxtase religioso. Foi o que eu lancei meu primeiro livro. Eu fiz entrevistas, mais de 100 entrevistas com pessoas que já tiveram manifestações estáticas. E aí eu perguntava o que produziu, como é que era a vida da pessoa, enfim. A gente fez um monte de entrevistas, foi bem legal, assim. Foi bem trabalhoso também, mas foi bem legal. Foi o meu mestrado, foi nessa área aí. Mas por que eu não fui pro doutorado nessa área? Eu parei, assim, de estudar religião. Eu ainda dou aula de religião em seminário, mas eu parei de pesquisar religião.
porque era um caminho que eu via que não ia para muito lugar. Porque, por exemplo, eu já estava sabendo o suficiente para minha congregação, por exemplo. Até mais do que o suficiente para minha congregação, específico. E quando você estuda muito teologia, você vai por um caminho complicado que, por exemplo, uma pessoa de um ambiente religioso qualquer, ela fala, poxa, tive uma revelação aqui num sonho, e aí ela fala e todo mundo, oh, que legal, teve uma revelação. Ou a pessoa vai num monte específico e ela sobe uma montanha, ela ora e fala, olha, voltei com uma revelação, e todo mundo, oh. E aí o que eu falo, às vezes, tipo, eu estudei vários anos para entender aquilo, a pessoa que teve uma revelação em uma catarse qualquer, assim, de poucos minutos, ela já tem mais valor do que aquilo que eu fiquei anos estudando. Então eu falei, cara, eu tô estudando, mas eu tô competindo com algo que eu acho que não sei se vale tanto a pena. Eu nem sei se esse grupo tá querendo ouvir o que eu tenho pra falar. Então eu dei uma segurada, eu fui pra área de educação, onde eu achei que eu conseguiria render mais, assim, eu teria um público mais interessante. E eu ainda dou aula na igreja, não desisti, eu dou aula na igreja e ainda formo pastores, ajudo a formar alguns pastores, tento botar algumas coisas críticas na cabeça de alguns. Eu sei que nem todos eu consigo, mas eu consigo de alguns. Mas é um dilema. E outra coisa, você ir na área de religião, financeiramente falando, para quem tem uma família e tal, não é um campo muito aberto assim. Então eu voltei para a área da educação e da ciência, que iria me render muito mais, assim, até porque eu não queria ganhar dinheiro com questões religiosas também. Tem questão ética que eu não queria ir por esse caminho. E é isso. Eu quase virei padre. Quase. Fiquei 6 meses, aí fui expulso do seminário, porque eu vivia pulando o muro à noite para ir para um puteiro. Essa é a verdade. E aí o reitor chamou meus pais, eu tinha 12 anos de idade. Mas eu achava que eu tinha o dom, né? Porque eu cresci com família cristã, católica, apostólica, romana, e fui batizado, crismado, e eu achava que eu tinha o dom para ser padre. Só que eu descobri um monte de coisa lá dentro que eu comecei a não gostar muito, né? Fiquei 6 meses em Londrina, no Paraná. Aí o reitor me chamou meus pais e falou, o Cassius é muito legal, mas a gente está convidando ele a se retirar e a gente agradece. Valeu. Mas foi legal, foi uma experiência legal. Eu fiquei boa parte lá jogando bola. O meu professor, o que me crismou, o padre que me crismou, era um grande amigo nosso da família. Era meu professor de ciências, né? Então tinha uma ligação muito louca com isso, né? E era coroinha, né? Então meu trabalho era esse, né? Horta, ser coroinha, enfim. E ir pro puteiro à noite. Não tinha muito. Aí os caras falaram, não dá, o Cassius aqui não vai dar. Cara, eu te falar, eu sempre fui muito Caxias, nesse caminho nem eu fui. Eu fiz, cara, eu gostava mesmo, assim, eu gosto de estudar teologia, de pesquisar. Eu sempre, eu tenho muito livro, eu tinha uns 400 livros só na época que eu fazia teologia, só de teologia mesmo. Eu cheguei aí, fiquei uns 10 dias, assim, em Israel. Eu fui com um pastor chamado Luiz Saião, que o Saião. Eu gosto demais dele. Ele ficou doente recentemente. Ficou. Eu tive aula com ele na pós-graduação e depois a gente viajou e, eu tive aulas, assim, fantásticas com ele, assim, um cara... Inteligência limitada, ele tem porteira aberta pra ir lá direto. Cara, ele é gente boa demais, porque ele conseguia transcender o professor. Eu tive experiências com o Luiz Saião de estar na sala de aula. Ele estava explicando, assim, na pós sobre a vida de Jesus, por exemplo. Era uma aula, e era toda uma questão de aula mesmo. Era uma aula numa pós-graduação, não era numa igreja. E ele estava falando sobre a vida de Jesus. E do nada, ele falando do grego e tal, do contexto histórico e tal, do nada ele começou a chorar na aula, assim. E ele falando de Jesus, ele chorava. E a gente olhava assim, o que está acontecendo? Ele chorava, aí ele, calma, gente, preciso tomar um café. Aí tomava um café e voltava da aula. Tu via que ele sentia o que ele tava falando. Toda vez que ele falava assim de Jesus, ele se emocionava, cara. Tu via verdade no que ele falava. Ele tava numa aula, mas ao mesmo tempo ele sabia da seriedade daquilo que ele tava falando, a ponto daquilo tocar ele enquanto ele ensinava, cara. Eu achava aquilo, eu ficava, que isso, mano? Na aula, assim, a gente preparando pra ver negócio de grego e tal, de questões históricas, só preparando. E ele tava assim emocionado com a aula. Eu falei, caraca. Bonitinho. Eu achei muito legal aquilo, assim. É um cara que eu tenho muita admiração. Muito. Ele nem lembra de mim, cara, porque eu fui uma aula, assim, de 2 semanas no após e numa viagem que foi de 1 semana. Eu sempre curto tudo que ele bota, assim, mas é um cara que eu tenho muita admiração. Eu sigo ele. O Rodrigo Silva. Teve um podcast
com o Sacani e o Rodrigo Silva. Sim. Cara, e o Rodrigo levou ele lá no museu do Rodrigo agora. Sim. Interior de São Paulo, se eu não me engano. E aí levou o Sacani e eles ficaram discutindo. Um ciência, o Sacani é ateu. Ateu, né? E o Rodrigo falando de tudo, fala de Jesus ali Sacani também. É muito bom também, eu gosto muito dos vídeos dele. Que vídeo maravilhoso, que episódio maravilhoso deles. Eu gosto muito dos dois. Do Sacani também eu vejo muito vídeo dele, muito legal, cara. Então, atualmente você trabalha como professor de Biologia, Química, Física e Teologia também, é isso? Sim. Essa escola, o que ela é? Ela não é privada, é uma escola... É privada. É privada? É escola privada, Aquela que você me pediu? Sim, foi. Eles estavam numa gincana. O time verde. Perdemos. Verde perdeu. Tudo bem. Ficamos em terceiro lugar. Quem ganhou foi o time... Mas terá revanche no ano que vem. Quem ganhou foi o time vermelho esse ano, não foi o verde. Vermelho. Mas não tem problema, a gente conseguiu muitos alimentos, conseguimos arrecadar alimentos pra caramba. É o que importa. E gincana é legal, né? Participar de uma gincana e você tocou à frente desse time, né? Sim, foi muito legal, cara. O Freinet é uma escola privada, assim, tem lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Bairro de Campo Grande, próximo de Bangu, mas não são os presídios não, tá, gente? Eu já fui lá pra fazer um evento em Campo Grande. É um bairro pequeno, de 330 mil habitantes, coisa pouca, assim. É pequenininho. Pequeno, assim, um bairro, tá? E ele é um bairro lá na Zona Oeste, essa escola é uma escola privada, assim. Eu dou aula de Fundamental 1, desde o Fundamental 1, Fundamental 2, médio, projeto social, aula online, um monte de coisa. Mas na escola em específico é o Fund 1, inclusive a turma da galera aí, ó, dos professores que tá aí, ó, foram tia Bia, tia TM, que trabalharam lá na escola também até pouco tempo. Então, eu dei aula nessas turmas, no Fund 1. Aí eu dava aula lá também de ensino religioso também. Eu dava aula de ensino religioso pros pequenininhos. Aí é louco que de manhã eu tava dando aula de ensino religioso, falando da Bíblia. Aí depois de tarde eu tava dando aula de biologia, sobre Darwin. Sobre Darwin, evolução. Legal. E eu tento ser o mais neutro possível, tá? Eu tento falar, eu falo assim, olha, tem isso e isso, foi o que o Darwin falou, e eu tento não dar muito a minha posição sobre a questão. E eu ensino exatamente o que eles precisam saber para passar no Enem, para uma prova, né? Que a gente sabe que, infelizmente, o nosso modelo educacional ele é muito voltado para resultado de prova, né? Só o Enem. Então. Inclusive, teve questões muito estranhas nesse Enem desse ano, hein? Foi. Questões vazadas e coisas esquisitas aí. Foi, né? Teve uma questão anulada, inclusive por causa disso. E ainda estão investigando aí. Mas aí, então, eu dou aula pro Fund 1, Fund 2. Fund 2 eu dou aula de ciências, experimentos, que é uma disciplina que a gente só fica fazendo experimento científico. Eu levo... O ruim é que essa disciplina, ano passado, foi muito legal. Fizemos muitos experimentos durante o ano. Esse ano, eu dei um mole do ano passado, que eu fazia o mesmo experimento com todas as turmas. Esse ano, eu fui dar aula para as mesmas turmas, só que um ano depois. Olha o problema que eu arrumei pra mim. Aí agora eu tenho que fazer... Esse ano eu tive que fazer experimentos diferentes daqueles do ano passado. E olha o problema. E cadê minha criatividade também? Eu tenho criatividade, mas tem limite. Aí eu tinha que ficar toda a aula pensando em um experimento diferente, sendo que no ano passado inteiro eu já tinha feito um monte. É uma disciplina que foi bem complicada pra trabalhar por causa disso. Era toda a aula um experimento científico diferente. E sem estrutura, né? A gente não tinha laboratório. Era tudo improviso, na sala, enfim. Então, experimentos, ciências... Aí, pro pessoal um pouquinho mais velho, biologia, química e física, cara, entrou de colo pra mim, assim, a física, porque a minha formação é em biologia e química. Eu sou formado em ciências biológicas e modalidade de produção química. Então, desde sempre eu dei aula de biologia e química. Uma vez eu fui dar aula num curso preparatório, vestibular, e eles estavam precisando de professor de química. Eu falei, beleza, eu vou lá. Cheguei lá, o cara falou, então, só que a gente quer contratar um professor de química que também dê aula de física. Aí eu falei, tá, também dou aula de física. Pra você ter uma ideia, eu em física, antes de dar aula de física, eu fiquei de recuperação, acho que em todos os bimestres possíveis em física. Mas quando surgiu, eu tava precisando do dinheiro na época, vamos. Claro. E o curioso é que hoje em dia eu já tô dando aula de física, tem uns 5 anos depois disso. E o curioso é que hoje os caras acham que eu dou aula de física de verdade. Porque eu dou aula de biologia, química e física. E aí os alunos falam, de qual que é a tua formação? Aí eu falo, biologia. Aí a pessoa fala, biologia, eu pensei que era física. Porque de tanto que eu estudei pra dar uma boa aula de física, hoje em dia o pessoal acha que eu realmente me formei em física. Mas não. Física foi uma oportunidade que surgiu e que às vezes aparece. Porque quem dá aula de ciências até o 9º ano, tem turmas que ela não divide no 9º ano. Então você acaba dando aula de física pro 9º ano também. Então eu acabei, por osmose, por forçação da necessidade, eu fui pra física. E hoje eu amo física, tá? Hoje eu sou apaixonado por física também. Barato.
Mas é isso, professor é assim, gente. A gente vai pro que tá... Senão a gente fica excluído. Acontece com vocês também? Vocês ainda continuam dando aula lá, não? Em outro lugar? Outro que é tudo colégio. concursado, agora são tudo concursado, gente. Agora estão em outro nível aí. É isso aí. Já houve alguma reprovação de algum aluno seu sobre a maneira que você conduz suas aulas? Tem, eu posso falar que tem. Tipo um hater Tem. na sala? Eu, às vezes... Um vagabundinho. Tem. Falar igual o outro. Vagabundinho. Vagabundinho. Ele veio aqui. Ele já veio aqui, o Igor... Não, o Rodrigo Cáceres. O Rodrigo Cáceres é um grande amigo nosso, é um grande humorista, imitador, e ele faz direitinho o Igor, cara. Então, o Igor, né? Todo imitador imita o Igor agora. É um doidinho. Vagabundo, bicho... Vagabundo, bicho louco. É demais, ele. Então, tem, cara. A questão é a seguinte, muita gente me pergunta, e se o aluno não gostar de anime? Nem todo aluno gosta de anime. Eu sou realista, nem todo mundo gosta. Mas eu queria que todo mundo gostasse, mas nem todo mundo gosta. O que a gente faz? Eu não ensino só uma metodologia. Eu posto muito nas minhas redes sociais. Vocês vão ver fotos ali com animes. Mas por quê? TNT. Isso aí foi um dia do Halloween lá na escola. Aí eles foram fantasiados. O dia que era pra eu ir fantasiado eu não fui. Era no Halloween que eu não fui, acabei não indo. Mas nem todo aluno gosta de anime. Isso é uma realidade. Tem aluno que vai gostar mais de coisa de super-herói. Tem aluno que vai gostar mais de esporte, de futebol. Então nem todo aluno gosta de anime. E aí o pessoal pergunta, o pessoal acha às vezes que eu dou todas as aulas assim. Eu queria, mas não é toda aula que é assim. Por quê? Eu só posto, 99% das minhas postagens são falando de animes, porque eu tenho que aprender a trabalhar com o algoritmo do Instagram. Eu descobri, a gente sabe que o Instagram já criou um nicho de pessoas que consomem o meu conteúdo. E é uma galera que gosta de anime, mangá e tal. Então eu posto 90% para ajudar no engajamento. Mas eu também dou aula com história e quadrinho, dou aula com paródia musical, como eu já falei. Às vezes eu falo de futebol, de esporte, de música. Então, o segredo é você... Isso é minha orientadora. Inclusive, um abraço aí para a doutora Caroline Spiegel, lá do Rio de Janeiro. Minha orientadora lá do doutorado da UF. E também para o grupo CEL, Ciência e Educação Lúdica, que é um grupo de pesquisa só de professores que desenvolvem jogos para ensinar em sala de aula. Jogos de tabuleiro, jogos digitais. RPG. Card games, RPG também. Então é um grupo muito maneiro que a gente desenvolve esse tipo de pesquisa lá. E aí, o que acontece? Ela me falou o seguinte, cara, o segredo é diversificar as metodologias. Tem dia que eu vou dar aula com animes. Tem dia que eu vou dar aula com mangá. Tem dia que eu vou dar aula com história e quadrinho. Tem dia que eu vou levar o violão, vou tocar um instrumento lá. Tem dia que eu vou dar uma aula tradicional, que eu vou só botar uma revisão no quadro e eles vão copiar. Então, o segredo é você diversificar as metodologias, porque dessa forma você atinge o maior número possível de alunos em sala de aula. E o que eu faço? No primeiro dia de aula, eu faço isso já tem uns 2 anos. Eu passo uma lista no primeiro dia, perguntando qual que é o hobby, quais são os hobbies dos alunos. O que você faz quando não está na escola? O que você gosta de ouvir, o que gosta de assistir, de jogar? E aí eles fazem uma lista, toda a turma, eu pego essa lista, olho a lista do que os alunos gostam. Tem turma que a minoria gosta de anime. O que eu faço? Eu vou forçar o anime naquela turma? Não. Se eu vejo que a minoria gosta, eu vou tentar ganhar a turma vendo o que eles gostam mais. Se eles gostam mais de futebol, eu vou fazer uma questão lá de física, calculando a parábola por causa do chute lá do jogador que passou por cima da barreira e vou me virar. Se eles gostam mais de música, de funk, eu vou dar um jeito de fazer uma paródia com o funk que eles gostam. Então, eu não forço a turma a gostar do que eu gosto. Então, nisso, aí tu perguntou sobre o hate, né? O aluno que não gosta. Ele não vai gostar daquela aula, mas vai ter uma aula que eu vou alcançar ele. Entendi. Vai ter alguma aula, por exemplo, às vezes eu passo o anime, se espanta, tem gente que gosta de anime e não vai acreditar nisso. Eu boto lá o anime do Dr. Stone, explico, boto lá o episódio e tem aluno que vira de costas e não olha pro quadro. Você acredita que tem isso? Existe. Caraca. E aí eu fui perguntar, cara, por que tu não tá assistindo, cara? É a matéria. Aí ele, não gosta de anime. Aí virou de costas. Dá uma raivazinha? Dá. Você tem vontades que teologicamente não são boas? Tem. Mas o que acontece?
De passar a espada nele, assim. A espada que eu comprei do Senhor dos Anéis, a gente tem. Mas a gente tem Ou que. então bater com a Lucille na cabeça. A gente tem muitas vontades erradas nessa hora, mas a gente se segura. Mas a gente tem que entender que os caras não são obrigados a gostar. Então, o segredo é diversificar o máximo possível. Alguma aula ele vai ser alcançado. Eu vou tentar várias formas. E tem uns que não. E a gente também tem que. É uma dura realidade, mas todo professor, mesmo o cara que está estudando pedagogia, ele tem que entender isso. Vai ter aluno que você nunca vai conseguir alcançar. Isso é uma realidade. Então, você vai diversificar, vai fazer várias metodologias, mas vai ter aquele aluno que não quer. Então, é triste falar isso, mas às vezes a gente tem que aceitar que em alguns casos, às vezes até a sua figura faz o cara ter um bloqueio. Então, tipo, a gente nunca vai conseguir alcançar todo mundo. Mas o máximo possível de alunos que você conseguir, e é o que eu tento fazer, já é uma grande vitória, porque se você for ver uma aula tradicional, cara, é o que muita gente pergunta, e se o cara não gostar de anime, o que você faz? Aí eu falo pra ele, e se o aluno não gostar de aula tradicional, o que ele faz? O professor vai parar de dar aula tradicional, de botar prova, conteúdo no quadro, vai parar? Não vai parar, ele tem que ficar ali, não tem? É a mesma coisa, é uma aula, um método. Eu não tô brincando ali, é uma metodologia ativa que eu tô usando, que eu uso anime e tal. Então, ele gosta, não gosta, mas é aula. Quando tem aula lá do quadro, ele tem que ouvir. Ele pode não gostar e na outra semana eu faço outra coisa. Então o segredo é diversificar. E nunca a gente vai agradar todo mundo. Por mais legal que você seja, você nunca vai atingir todo mundo. E a gente tem que ver, falando de teologia, nem Jesus agradou todo mundo. Pois é. Então não tem como, mas a gente vai... Mas aí... Tanto é que ele foi crucificado, né? Mas aí a questão... ainda teve essa questão. Mas aí tem gente muito professor que senta nisso e fala, não vou agradar todo mundo, então eu vou dar aula como eu quiser, quem quiser que ouça. Não é esse caminho que eu quero dizer. Você vai fazer de tudo Não é descaso. Não é descaso. Você vai fazer de tudo para alcançar o máximo. É o que eu tento fazer. Mas vai ter um ou outro que você não vai conseguir. E não tem jeito. Aí é a vida. E ele vai aprender talvez da pior forma possível mais para frente. A gente não sabe. Às vezes ele não tá maduro. Mais para frente, amadurecendo, ele entenda. Então essa é uma questão. Mas um ponto muito importante sobre essas metodologias que eu uso. Eu pode ter certeza. Uma aula de revisão que eu dei antes de uma prova, o cara pode ser uma aula tradicional que eu bote no quadro e tal, o cara pode até aprender. Pode fazer a prova e tirar nota 10. Aprendeu tudo. Mas daqui a um mês ele já esqueceu toda a revisão que eu dei. Agora, uma aula que eu dou vestido de Naruto, vestido de o personagem de One Piece lá, o Zoro. Essa aula, daqui a 30 anos, meu aluno vai lembrar, pô. Eu vou marcar a vida desse cara. Então, daqui a 30 anos, ele vai lembrar do que teve um professor maluco que foi fantasiado pra escola. Então, eu tenho certeza que o que eu tô ensinando não é só pra ele fazer a prova do Enem daqui a uma semana. Eu tô ensinando ele pra vida dele, mano. Talvez daqui a 30 anos eu nem esteja mais aqui, mas ele vai lembrar daquela aula que eu dei e talvez aquilo vai mudar ele de alguma forma. Ele vai falar, pô, eu tive um professor que fez isso, ensinou, eu nunca esqueço isso. E ele vai falar pra outra pessoa e vai falar, pô, legal, vou fazer isso também. Então, acaba virando referência, né? Essa é a ideia, você marcar a vida das pessoas. Não é só dar aula pro cara fazer uma prova. A ideia é ser referência. É o cara olhar e falar, pô, legal. Porque eu tive professores de referência. Eu tenho professores que eu lembro até hoje. Então é uma coisa que eu tento reproduzir com os meus alunos. A Raquelzinha já passou 2 vezes na minha mão, né? Como aluna. E é engraçado que nós temos aqui uma das produtoras, a Dani Tucuxi, e também aluna minha. Hoje, bom, ela mora em Florianópolis. E engraçado que eu estava, acho que no iniciante, estava dando aula no iniciante no IAB. Intermediário. E a Dani, acho que já estava no avançado, aí ela pede para sair do avançado para ter aula comigo. Tão louca. Ela teve uma aula só comigo no intermediário. E aí ela sai, ela já estava no avançado, estava prestes a se formar e ela volta pro intermediário para ter aula comigo, porque a loucura é tanta. E esse é um momento de virada, de chave transformador para o aluno, né? Essas condições que a gente apresenta para eles, né? Sim, e foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu falei que eu tive professor de referência, vou citar um. Eu sempre falo o nome dele que eu nunca mais encontrei com esse cara. Ele não tem, acho que, rede social. O nome dele é Carlos Erval, me dava aula de Química e Física no ensino médio. E eu tenho 34 anos, faz tanto tempo assim não, tá, gente? Eu lembro.
Mas enfim. A Raquelzinha também tem. 34. A minha calvície diz outra coisa, mas é 34 anos. Mas o cabelo até que tá, ainda tem cabelo. Não, mas é que truquezinho, na hora de pintar aqui, tem uns truquezinhos. Minha testa tá indo pra trás. Entendi. Tá aumentando, assim, enfim, mas não vou falar disso. O meu é o fone. Ele fez um risco aqui na cabeça. A culpa é o fone. É o fone. 30 anos com fone na cabeça. Então, meu cabelo ele tá sumindo assim, minha testa vai ficando cada vez maior, mas deixa quieto. A ideia é o seguinte, eu lembro desse professor. Esse professor, o Carlos Erval, ele acabava a aula, ele dava aula pra gente, acabava a aula, era pré-vestibular, ele dava aula na escola e no pré-vestibular, que era tudo dentro da escola. Quando acabava a aula, ele ia jogar futebol com a gente. A primeira vez que ele fez isso, tipo, ele acabou a aula, aí ele levou a bola, mano. Ele com a bola ali, eu já, caraca, o professor vai jogar. Aí acabou o jogo assim, ele levou a bola e foi jogar futebol com a gente. Acabou a aula. Acabou a aula, ele foi jogar futebol. E aí, no final da aula, ele tava apressando assim, tu via que ele tava fazendo rápido pra acabar os exercícios rápido pra ir jogar bola. E eu falei, caraca. Aí acabou o jogo, acabou a aula, ele levou a bola e a gente foi jogar no campo da escola, na quadra da escola. E aí eu olhava assim, eu jogando bola e eu olhava pra cara dele. E ele jogando pra caramba, assim, dando chapéu, caneta e lançamento e xingando o cara que errava. E eu falei, caraca, o professor, mano, aquilo foi um marco, assim, que a minha cabeça deu uma bugada na hora. Porque eu olhei pro professor e falei, cara, o professor é igual a mim, tá ligado? Tipo, eu olhei pra ele e falei, que legal. Quebrou uma barreira na minha cabeça de que o professor tá no estágio, eu tava em outro. Num pedestal, né? Tá o professor saiu do pedestal e veio pro meu. E ele jogando bola e jogando no meu time, aí eu fazia gol. Ele falou, Mar, beleza. Eu falava, caraca, que legal. Aí, naquele estalo que me deu naquela época, foi aí que eu quis fazer química. Foi que eu quis estudar química, física, por causa desse cara. Eu falei assim, eu quero ser igual esse cara, trabalhar e jogar bola todo dia. Nunca consegui fazer isso depois que virei professor. Não, nunca não. Já fiz, mas depois da pandemia nunca mais voltei a jogar bola com os alunos. Tempo é fogo. Mas pretendo voltar. Na verdade, nunca não. Eu joguei ano passado uma vez. Só que aquilo me quebrou uma barreira. E aí eu comecei a querer estudar química. Eu não era um bom aluno. Nunca fui um aluno nota 10. Hoje em dia eu dou aula de tudo. Eu dou aula particular de química, física, matemática. Matemática entrou nesse balaio aí também. Então, hoje em dia, os alunos falam, professor, dá aula de tudo. Eu falei, cara, necessidade. Mas na época de aluno, eu não era aluno nota 10. Eu tirava nota 6, nota 7. Às vezes eu ficava de recuperação. Eu não era aluno top, eu era aluno mediano. Mas quando eu vi esse cara e eu vi o que ele fazia, eu achei muito maneiro. E eu queria ser igual a ele, mano. E aí na matéria dele, eu comecei a estudar muito. Comecei a tirar notão na matéria dele. Porque eu queria, eu queria ser amigo dele, tá ligado? Porque eu achava muito maneiro o que ele fazia. E aí eu comecei a gostar da matéria dele, pô. Foi aí que eu despertei pra estudar química e física. E aí depois eu fiquei nerd. Faculdade eu fiquei nerd. Mas antes da faculdade eu não era nerd, não. Eu era bem mediano ali pra passar no final do ano, desesperado pra passar. Mas foi um professor que foi uma referência pra mim, que virou a minha chave. Fez eu gostar da disciplina. Pô. E ele nem usou metodologia ativa que eu tô fazendo aqui, né? Que eu faço com meus alunos. Foi uma coisa boba, um futebol que ele jogou com a gente, que mudou meu olhar para o que eu tinha. São coisas pequenas, cara, que a gente faz com nossos alunos. Exatamente. A gente, às vezes, marca muito, cara. Às vezes não precisa fazer isso que eu faço, de botar uma fantasia. Às vezes é uma coisa simples que o professor faz com o aluno que já muda uma história. É coisa muito louca mesmo. Você já reprovou algum? Já. Muito raro, tá? É muito raro eu reprovar algum aluno. Mas já, olha, eu esqueci. Foi uma vez, mas ele não reprovou só comigo. Ele já estava reprovado com todos os outros. Entendi. Eu não tinha, mesmo que eu ajudasse ele, não tinha o que fazer. Não tinha pra onde fazer. Mas é muito raro isso acontecer. Mas uma coisa que você falou de hate, eu já tive hate com pai e mãe de aluno. Por quê? Época de pandemia. Eles foram tirar satisfação com você. Olha, vou explicar. Olha a história. Eu gosto de usar jogos de RPG. A minha pesquisa de doutorado, em específico, é com jogos de RPG. Inclusive, eu tô com esse meu livro aqui, As Crônicas de Aua, que, inclusive, tem uma dedicatória aqui. Não é pra qualquer um. Não, é presente. É presente. Que é um presente que eu já vou te dar aqui. Lindão. Esse é um livro que é a minha pesquisa de doutorado. Tem outro, não tem? Oi, tem. O outro eu não tô mais coisa, não, que é a Antropologia do Êxtase. Eu nem tenho mais exemplares do outro. Nem tenho mais como trazer. Mas esse é o que eu tenho divulgado bastante. As Crônicas de Aua. É uma história de narrativa de fantasia, com magia, ação. Estilo um Harry Potter, só que de biologia.
Então, é um universo de RPG. Tem gente que diz que é um isekai, pra quem gosta de anime. Ele é você entra em outro mundo e aí tem várias questões de biologia ali. Por exemplo, você tem o Briofinster, que são as briófitas, só que o cara tem a pele verde, ele faz fotossíntese, ele ganha energia. Enfim, você tem os Pterindors, que são os carinhas que tem o cabelo assim com pétalas de samambaia, com folha de samambaia. Enfim, tem várias questões de biologia que eu boto no anime. No livro. No livro. E virou minha pesquisa de doutorado. A minha pesquisa é como ensinar biologia com jogos de RPG. É um tipo de jogo que eu gosto muito, assim, de usar. E por que eu tô falando do livro agora? Foi até um gancho, assim, mas eu ia falar de outra coisa. Mas o livro, eu tenho trabalhado... Esse livro eu lancei em 2020, assim. Foi durante a pandemia que eu escrevi. Então, são 300 páginas, tem mapa, eu criei um idioma, tem alfabeto. Enfim, eu me inspirei muito em Senhor dos Anéis. Vocês estão vendo que eu tenho uma camisa de Senhor dos Anéis, né? Eu sou fã do Tolkien, então esse livro é um universo de fantasia que eu criei para dar aula de ciências. Então, eu usava isso em sala, ainda uso esse livro em sala de aula. Quem quiser, ó, tá no meu Instagram, depois a gente fala mais disso aí. Mas aí eu usava em sala de aula, tava usando para jogar, né? O RPG para ensinar ciências. Na época era aula híbrida, que era aquele tipo de aula que eu tava dando aula pros alunos ali, e ao mesmo tempo tinha aluno que tava em casa, porque estava voltando da pandemia, né? Então tinha aluno que tava ali, e tinha aluno que tava acompanhando a aula em casa, com vídeo. Meu filho passou por isso. Foi o período de aula híbrida, né? Isso era horrível, assim, pra todo mundo. E aí o que acontece? Às vezes você tava explicando pra ali, do nada viu uma voz no fone, era a voz de alguém, tu tinha que parar a aula pra ver o que o cara tava perguntando. E eu tava jogando com os alunos, eu tinha explicado uma aula inteira anterior, explicando como seria o jogo, o porquê do jogo. O jogo ele fazia parte de uma revisão, que era pra prova. E a gente ia usar conceitos da revisão no jogo, tal. Chegou no dia da aula, eu tô empolgado, assim, narrando RPG pra turma. A turma empolgada. Eu falava, apareceu um dragão, não sei o que, tal. E eu tentando relacionar com a biologia e tal. Aí, do nada, os alunos param. Professor, a mãe de não sei quem tá falando ali na tela, né? Porque era aula híbrida. Tá falando ali com o senhor. Aí eu vou ler, né? Aí eu abro o chat, tá ela falando assim, mas não vai ter aula não? Vai ficar brincando o tempo todo? Puta. No meio da atividade, né? Eu já tinha explicado tudo, cara. O que eu ia fazer, como era a metodologia, por quê. Aí eu respondi, não, isso aqui é uma metodologia ativa. Parei a aula, isso quebra a narrativa do jogo toda, né? Eu quebrei assim pra responder a mãe. Não, isso aqui é uma metodologia ativa de um jogo que eu tô usando pra ficar uma aula mais lúdica e tal. Mas a prova é semana que vem, isso aí vai ajudar na prova? Meu Deus do céu. E todo mundo vendo, né? Porque o chat aparece pra turma toda, né? Cria um constrangimento assim, né? E eu respondendo e tal. Aí ela, eu sei, mas depois a gente vai ver, vou conversar lá com a direção sobre esse tipo de... Tô brincando. No chat, Ela falou no chat. Isso quebrou toda a minha narrativa, né? Minha cabeça já na hora. Putz, vou ter dor de cabeça depois. Quebrou minha narrativa. E os alunos estavam... O louco é o seguinte, os alunos estavam super empolgados com a aula. Uma pessoa que veio de fora, que não ouviu nada do que eu tinha falado antes, que não entendeu o porquê que eu tava fazendo aquilo, quebrou a atividade, parou a narrativa, destruiu todo o clima da aula pra nada. O aluno dela, o filho dela era um dos que mais gostava, inclusive. Ele adorava o jogo. Então, tive essa situação. Já tive a situação de eu aplicar, depois eu expliquei a direção, eles entenderam e tal. Depois teve uma situação de eu falar que a gente vai jogar um RPG, gente, semana que vem e tal, sobre a matéria. Aí veio uma aluna e falou, chegou na aula, né, no dia da semana que vem, né? Vamos jogar e tal, beleza. Aí chegou a aluna, professor, minha mãe não deixou jogar, não. Aí eu, cara, por que não deixou jogar? O negócio legal, tá? Jogar, por que não? Ah, não, minha mãe ela não deixou. Mas por quê? Não posso falar. Aí eu já imaginei o que seria. Alienação. E outra coisa, eu já sabia o que era. Aí eu cheguei assim, deixa eu conversar contigo. Então, ela não deixou você jogar, é uma questão religiosa? Eu já sabia. Ela, então, Aí eu falei, você é da igreja tal? Aí ela, sou. Aí eu falei, deixa eu dar um áudio pra sua mãe explicando umas coisas. E aí ela me deu, eu mandei um áudio. Felizmente, foi bem sucedido. 10 minutos de áudio. Mandei um podcast, né? E foi bem sucedido. A menina pôde jogar. Mas o que eu fiquei cismado com essa história? A menina pôde jogar porque eu sabia exatamente o que a mãe queria ouvir.
por eu ter feito teologia, ciência da religião, eu sabia de onde que era aquela questão. O RPG, por muito tempo, foi estigmatizado como um jogo do demônio. De bruxaria. De bruxaria, de rituais ocultistas. Até ligavam assassinatos ao RPG. Pra quem acompanha a série Stranger Things, eles falam disso Eles retratam um pouco dessa história. Ele era um jogo meio deixado de lado e muitos assassinatos de forma totalmente errônea foram linkados ao jogo sem prova nenhuma no passado. Então o jogo tinha esse estigma meio esquisito que não tinha sentido nenhum. É chamado de Satanic Panic nos Estados Unidos, que veio pro Brasil. O engraçado é que essa aversão ao jogo veio pro Brasil antes do jogo chegar a virar popular no Brasil. Então o pessoal já tinha medo do jogo antes de saber o que era o jogo. Chegou antes aqui no Brasil. Então, mas isso foi nos anos 90. Dos anos 2000 pra cá, isso foi caindo muito. Hoje em dia, tem muito poucas pessoas que ainda falam isso. Tem um caso isolado. Esse era um caso isolado. Só que aí eu respondi a pessoa, eu já sabia, porque eu conheço a igreja da pessoa. E eu sou criado em igreja. Eu sei o que ela queria que eu falasse. E eu falei o que ela queria ouvir e deixou a menina jogar. A grande questão é, se fosse um professor que estivesse usando o mesmo jogo que eu, e ele não fosse da igreja que a pessoa congregava, fosse, sei lá, de uma religião de matriz africana, por exemplo. Não teria o argumento. Não teria o argumento e a mãe não deixaria a criança jogar. Isso é triste, né? Então, são situações, hoje em dia, muito menos do que há 15 anos atrás. Acontece com o anime também, pô. Já aconteceu de eu falar de um anime que eu ia usar na sala e a menina falar, minha mãe não deixa eu ver anime não, porque a gente é da igreja. E aí eu ouvi aquilo... cheio de vontade de falar um monte de coisa, mas a gente tem que ter muito cuidado também, porque é a mãe que vai ter a educação da criança. Também tu não pode se meter e tal. Mas ainda acontece. Ainda são situações que acontecem e são, entre aspas, coisas que eu tenho que lidar. Porque eu tô lidando com RPG, com animes. E é muito triste pra mim por ser também de igreja. Ser crescido em igreja, ainda está em igreja. E eu sei que é a minha equipe, é a minha galera que cria esse hate aí. Então, Fomenta esse tipo de coisa. Fomenta esse tipo de coisa. É bem minoria, tá? Hoje em dia eu jogo RPG até dentro de igreja. Hoje em dia, dependendo da situação, não... mas ainda tem uma minoria que é barulhenta sobre essas coisas. Então, é triste. Eu consigo contornar, mas eu tenho pena de professores que não vão conseguir fazer isso. E minha solidariedade a vocês. Mas é uma tristeza, mas a gente tem que superar isso. Então, com o tempo, vai diminuir cada vez mais as pessoas tendo aversão a usar um jogo, cara, que é um jogo pedagógico. Eu falo pras mães assim, gente, não tem nada espiritual aqui, isso aqui é um jogo. Essa deusa aqui, ó, a deusa Marinel, o nome dela Marinel é por causa da minha orientadora, Marinela. Por isso que eu botei Marinel. Esse aqui, ó, esse divindade com cabeça de fogo, não é um deus de verdade, é em homenagem a um professor, colega meu, Valvan, que ele é estressado, e eu botei ele com cabeça de fogo. Por isso que o nome dele tem a ver com esse inclusive, abraço, Valvan, tamo junto. Eu fiz, o personagem dele é um cachaceiro que foi corneado. E ele falou, pô, cara, tu me representou na história como um deus que é cachaceiro e que levou um chifre. Aí eu falei, pô, cara, mas é que eu acho que encaixava contigo. Gente boa pra caraca. E aí eu falei, cara, os personagens que eu criei no meu livro são todos inspirados em pessoas que eu conheci, não tem nada espiritualizado ali. Inclusive, eu nem falei, mas tem personagens do livro que são inspirados em alunos ou PCDs, ou com autismo, ou com qualquer situação assim. Por exemplo, eu tenho uma personagem no livro que é a Brum. É inspirado na Bruna. Foi uma aluna que eu tive. E a história do livro tem muito a ver com essa aluna. Eu tava dando uma aula online. Já falamos que aulas online eram terríveis. Ninguém... Imagina, mesmo eu gosto de ficar contando piada, brincadeira. Tinha vezes que parecia que eu tava dando uma aula fazendo piada pra mim mesmo. A minha piada já não é boa. E ainda eu fazendo pra eu mesmo ouvir. Enfim. E aí eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa diferente, senão os alunos não vão participar. E aí eu decidi criar o jogo do RPG numa aula. Por quê? Tinha uma aluna com autismo que ela nunca ligava a câmera. Só que essa aluna, ela não se sentia confortável para ligar a câmera. Mas eu descobri que ela gostava de jogar RPG. Ela gostava, uma coisa que era um hiperfoco dela. E aí eu falei, pô, vamos criar um RPG aqui na aula que vem, hein? Aí eu fiz um negócio de improviso. Criamos um jogo e cada um tinha um personagem. E foi a única aula que ela ligou a câmera dela e ela comandava as ações do grupo. Quando o pessoal queria zoar, assim, né? Aí ela dava um chamado, não, gente, vamos cumprir a missão e tal. E eu falei, cara, que maneiro, velho. Aí que eu decidi criar o livro, por causa dessa aluna. Eu falei, pô, o jogo de RPG é bem interessante, para ter inclusão, que eu não tinha pensado nisso. E aí essa aluna ganhou uma personagem, pô, é a Brum.
E aí eu perguntei pra ela como ela queria. Ela falou, eu quero ter 2 katanas. Aí é uma personagem com 2 katanas, assim. Então, tipo, tem personagens cadeirantes. Tipo, que era uma aluna que eu tive, que ela não ela era cadeirante. Ela é cadeirante. Só que ela, no personagem, ganhou uma armadura de ouro dos deuses. Aí ela, durante a noite, ela voava. Aí tinha asas, assim. Então eu fui criando personagens baseado nesses alunos, assim. E foi, tipo, uma coisa meio espontânea, assim. E foi surgindo. Foi aí que surgiu a ideia do livro, com o jogo. Então o jogo, o livro, foi tudo surgindo dessas coisas que eu vi em sala de aula. E aí, pô, vem alguém e fala, pô, do demônio. Então tu fica, pô, cara, que do demônio o quê, cara? Isso aí foi uma parada que eu fui desenvolvendo durante os anos aí pra tentar ajudar a galera. Tem nada de demônio aqui não, cara. Mas, enfim, são situações... Você citou uma coisa muito legal sobre o autismo, que você criou uma personagem, a Brum, e... No The Chosen, não sei se você já assistiu. Cara, poucos episódios, mas eu sei qual é, do de Jesus, né? É. Sim. Tem o Mateus lá. E ele é autista na história. Você sabe disso? Não, eu não acompanhei muita série. Por incrível que pareça, eu não acompanhei. Você tem que assistir. É. Assista. Porque é legal, porque assim, parece que é uma coisa moderna, mas não é. Ao mesmo tempo. E tem uma sacada que eu acho que... Eu acabei fazendo um spoiler pra você, me desculpe. Não tem problema. Eu cresci com Dragon Ball, gente. Então. Dragon Ball falava, no próximo episódio, Freeza morre. Então, basicamente é isso. Eu fazia o Dai Kaioshin no Dragon Ball. Tá, eu vou ignorar isso por enquanto, pra eu não ficar emocionado. Apresentador de lutas. Mr. Satan! Bom que ele tava falando de The Chosen e do nada ele falou do Mr. Eu também dirigi o Dragon Ball. Tá, eu vou fingir que eu não ouvi essa informação agora. Eu vou fingir que eu tô normal. Vai, continua falando do The Chosen. Então, eu acho... parece-me que foi uma sacada do diretor, do Dallas. Tem que assistir. Porque tem uma beleza nesse personagem, cara, que... uma quebra de composição. Todos são meio parecidos, né? Todos têm a mesma missão, o mesmo propósito, mas ele tem uma quebra. É perfeito. Tem que assistir por conta dele e por conta do... Como é que é o nome que o Bretas dublou? Ele é o... Ele é um soldado, ele não é um... É o Dominus. Dominus alguma coisa assim. Enfim, vale a pena pelo trabalho desses personagens que estão em volta. E Jesus dá um show na história, você tem que assistir. Eu não sei porque eu ainda não assisti. Pô, um monte de gente me recomenda assistir essa série, eu ainda não assisti. Tem que assistir. E assim, é legal, eu não sei se vai ser legal pra você por conta da teologia que, né, você tem um conhecimento mais, sim, né, baseado em todo o seu estudo. Mas é uma adaptação, né? A gente mas tem que entender que é uma adaptação. Romanceado, enfim. Mas vale pelo trabalho deles, assim, pelo contexto e pela trama toda, que a gente já sabe o final. É uma série que a gente já conhece o final. Né? E são 7 temporadas. Aí eles vão fazer mais 2 ainda pela frente. Vale a pena. Tá, mas calma aí. Eu posso voltar agora num assunto aqui que você fez? Pode. Tá, você fez a voz do narrador do... Mas o cara que... Você que é o convidado, não eu? Não, para. Mas aqui eu quero até aproveitar que falou disso. Eu já fiz muita coisa. Cavaleiros do Zodíaco, você sabe quem eu fiz. Não, olha só, eu tenho uma falha nerd. Eu até postei de Cavaleiros do Zodíaco esses dias. Mas eu não sei porque eu não assistia Cavaleiros do Zodíaco na época. Então eu conheço pouco de Cavaleiros do Zodíaco. É uma falha nerd que eu tenho. Eu assistia Dragon Ball, tudo. Mas Cavaleiros eu não assistia muito. E aí eu queria, já que você fez até do Dragon Ball uma voz aí, eu queria até falar. O papel da dublagem, assim, pra mim, é uma coisa, assim, muito importante. E eu sempre quis falar isso pra um dublador vendo o dublador. Que é o seguinte, quando eu era criança, eu cresci numa comunidade do Rio de Janeiro. Né, perto ali de Vila Isabel, na região ali do Zona Norte do Rio. E durante a infância, vocês sabem como é, favelas do Rio de Janeiro é muito perigoso, assim, muito tiroteio, era confronto de uma comunidade com a outra comunidade. Enfim, minha mãe não deixava eu sair na rua nessa época. Eu ficava olhando assim do murinho, assim, as crianças jogando na rua, eu não podia. Eu quase não tinha amigos nessa época, assim. Eu até desenvolvi algumas questões de sonambulismo nessa época por causa disso, assim. Era muito tiroteio durante a noite, não tinha amigo, via as pessoas brincando. E os desenhos, os animes, eles foram muito importantes pra mim nessa época, até os 11 anos.
porque era a minha válvula de escape, cara. Então a voz de vocês, dos dubladores, entravam assim na minha casa e era a minha válvula de escape, cara. São os momentos bons que eu lembro da minha infância, velho. Então, tipo, quando eu ouço vocês falando a voz de vocês de personagens de Dragon Ball ou até de Naruto, assim, esse Dragon Ball é mais porque pega a minha infância mesmo. E eu ouço assim, isso é como se fosse assim, me remete para as únicas memórias boas que eu tenho na infância, que era quando eu sentava na frente da TV e assistia. Então, cara, o trabalho de vocês, assim, a voz de vocês é muito importante, assim, pra mim. Eu tô falando... É a primeira vez que eu consigo falar com um dublador isso. Eu nunca tive... Eu já falei, mas por live. Eu nunca... Ao vivo, assim. Então, tipo, quando você fez a voz aí do narrador do Dragon Ball, eu já... Mudou uma chavinha aqui em mim. Calma aí, o que tá acontecendo aqui? Então, foi muito importante. O trabalho de vocês é muito mais importante que vocês imaginam, assim. Então, a voz de vocês me resgatou de ter uma infância que não tinha muitas coisas felizes pra lembrar. Então, pô, agradeço demais, assim, o trabalho de vocês, assim, mudou minha vida. Até hoje, eu ouço uma voz, assim, desses personagens mais importantes, assim, da minha infância, me remete a uma memória, assim, que eu falo, caraca, velho, eu volto, assim. Então, obrigado, em nome pra todos os dubladores, assim, obrigado. Eu que agradeço. Cara, eu venho pra entrevistar o cara me entrevista, quer dizer, isso é sensacional. Eu acho que o trabalho... realmente do dublador tem um trabalho social verdadeiro, né? Nós temos, acho que mais a Raquelzinha conhece, nós temos muitos fãs autistas, né? Com deficiência visual, e dependendo do evento que eu consigo ir, se eles estiverem lá, e um deles, acho que a Raquel até na Dublacom, ele tava lá. Eu esqueço o nome dele, Vitor, alguma coisa. Se eu falo alguma coisa perto dele, passando por ele, ele já me pega no braço. Ele é cadeirante também, e ele já sabe que sou eu, pelo som. O Cassius, sou eu. Aí eu tenho que tirar foto com ele, aí ele fala dos personagens que eu faço, já esqueci metade. E, cara, o Dragon Ball é isso, né? O Dragon Ball trouxe isso pra galera e trouxe uma vida e salvou muita gente, cara. Salvou muita gente, né? E eu ainda dirigi uma grande parte do Dragon Ball. E no Daika Oshin, por exemplo, eu fazia o que eu queria, né? Porque tem uma hora que ele tá esperando o Gohan se preparar, e tá preparando o Gohan, e ele cantava uma musiquinha. Imagina, pode parar, pode parar. E ficou 3 episódios fazendo isso em volta do Gohan. Pronto, agora você tá pronto. Vamos lá, Gohan. Então, essa nossa importância, se eu posso dizer essa palavra, para muita gente é de uma importância, é claro que é redundante isso que eu estou dizendo, mas de um alimento para essas pessoas absurdo. Cara, eu vou no evento, a pessoa treme para tirar uma foto comigo ou com os dubladores mais picas assim da galáxia, porque eu não tô lá em cima. Eu sou um dublador comum ali, né? Sou diretor, tudo, mas a galera fica impressionada. O que a Raquel mandou aqui? Deixa eu ver, Raquel. O que você tá mandando pra mim aqui? O que é? Eu vou finalizar. De acordo com a Dublapédia, o personagem do Bretas in The Chosen é o Gaius. Você tem que assistir. E... cara, é uma tremedeira, é um amor, é um carinho, assim, cara, que você fica impressionado, cara. Imagina o seguinte, nessa minha situação, quando eu tinha 10 anos de idade, chegou um momento que a minha casa, ela ficava na entrada da favela. Os traficantes começaram... Teve uma noite que a gente ouviu muitos barulhos de noite no telhado. Criança, imagina, a gente olhava que eu criança... Eu lembro, bola de fogo indo de um lado, do outro, assim. E tiroteio, aquele barulho, né? E acordamos de manhã, o meu tio subiu na janela, no terraço, pra ver, e as armas estavam todas lá. Os traficantes começaram a esconder as armas da favela no telhado da minha casa.
E eu, criança, eu ouvindo isso, né? E ao mesmo tempo que eu ficava traumatizado com aquilo, eu ia pra sala assistir Dragon Ball, pô. Eu poderia ficar só, tipo, caraca, desesperado. E chegava vendo Dragon Ball e ficava feliz, pô. Com aquela situação acontecendo bizarra, que nenhuma criança teria que passar, nenhuma pessoa de qualquer idade teria que passar por isso. E eu ia assistir Dragon Ball e ficava feliz, pô. Era como se desligasse o mundo ao redor e eu tô lá assistindo lá o torneio lá de luta do Dragon Ball, do narrador que você fez aqui. E eu tava lá felizão, assim, assistindo. E minha mãe da igreja e passava o Mr. Satan. E minha mãe ficava olhando, calma, mas é só um anime, não. Então, tipo... E eu exagerava bem, né? Então... Não, vou até pedir pra você fazer mais uma vez aí, por favor. Mr. Satan! Ele fechava Bom, que a gente tava falando de The Chosen, do nada foi pra Mr. Satan. Pois beleza. Aí, tudo misturado. Teologia e ciência. Mas, pô, foi tipo... E aí era o meu escape, cara. Era o meu escape na infância, assim. E foi o que me ajudou a ser criativo, cara. Os desenhos, animes que eu assistia. Como eu não podia sair na rua... Eu ficava em casa assistindo o desenho e eu fazia bonecos de papel, cara. Era o que eu fazia. Criávamos mundos com meus bonecos de papel. A gente não tinha condição de comprar muita coisa. Então eu fazia bonecos de papel e ficava criando, cara. E foi aí que eu acho que eu fui desenvolvendo criatividade pra fazer as coisas. Mas o que eu tenho de momento bom da infância foi desenho, cara. Anime, assim. Era coisa que... As vozes de vocês foram muito importantes. Mas tá bom, já falei, não vou falar. Aqui é o Caduco Marco. Ô, meu querido! Que bom que você tá aqui. Muito bem. Você é o professor... como é que é o nome dele? Marcos Witzel. Marcos Witzel, é isso? É isso mesmo, não confundam com o antigo governador do Rio, não. Tem nada a ver, tá? É Marcos Witzel. Não é Wilson Witzel, tem nada a ver com esse cara, não. Não é familiar? Não, é nada parente? disso. Não. Ai, que coisa. As suas aulas são viscerais, né? Sim. Que horror esse trocadilho. Vocês estão me filmando? Você pode tirar a mão daí de trás, que eu não gosto. Eu odeio vocês. Não, vai, pergunta aí. Eu sou MCD. Desculpa, tá? Macaco com deficiência. Esse meu braço aqui, ele não funciona. Tá sempre caindo, coitadinho. Muito bem, fazer umas perguntas pra você. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Tamo junto, hein? Pode perguntar. É isso aí. Precisa ler. Tá. Uma frase de efeito. O cara chutou de trivela. Efeito. Puta, a piada dele é ruim, hein? Eu avisei. Eu gostei! Sobe aqui pra mim. Uma comida. Olha, eu gosto muito de churrasco. Churrasco. Ai, que legal. Encontrou alguma churrascaria boa aqui em São Paulo? Pô, ainda não procurei churrascaria, mas a carne que eu comi foi boa. Ai, que bom. Uma motivação. Motivação, marcar a vida das pessoas, dos meus alunos. Ai, que legal, eu gostei. Um atrativo. Um atrativo? Anime, eu gosto muito de assistir anime. Que legal. Esse palhaço aqui, ó, dubla bastante. Eu tô sabendo, fiquei sabendo disso, Eu não tô enxergando. Um sonho não realizado. Um sonho não realizado. Então, acho que eu vou concluir ele em março, se Deus quiser, concluir meu doutorado. Eu acho que vai concluir. Legal, gostei. Não, eu tenho outro. Eu tenho um sonho, eu quero ir pra Acapulco. Que eu quero, porque eu sou muito fã de Chaves. Então eu preciso ir pra Acapulco e ficar no hotel onde eles ficaram quando eles foram pra Acapulco, a turma do Chaves. É isso. Isso. Muito aleatório, né? Gostei. Uma tarefa impossível. Tarefa impossível? Concluir o doutorado em março. Sensacional! Põe meu braço aqui. Sim, desculpa. Muito bem. Tem outro, acho que impossível também. Fala. O meu time voltar a ser campeão de alguma coisa. Qual é teu time? Pensa no Rio, pensa a única torcida que é triste no Rio.
América? Não, América também. O América supera, mas eu sou vascaíno. Vascaíno! Você sabe que esse palhacinho aqui também era vascaíno quando era criança. Vascaíno e corintiano. Você é vascaíno também? Sofredor, então. Somos sofredores, somos sofredores. Parabéns. Deus te abençoe. Tá cheirando merda. Muito bem. Uma verdade absoluta. Verdade absoluta? É difícil essa. Nós nunca vamos agradar todos os nossos alunos. Pois é. A gente tem um monte de hate, né? É verdade. Um abraço. Um abraço? É. Ah, meus pais, pô. Meus pais e minha irmã. Ah, que demais. Ah, adorei. Ó, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por quem você é e a referência que você gera para os seus alunos, para as pessoas ao seu redor, a vida. Parabéns por tudo que você passa de conhecimento para as pessoas. E nós temos um presentinho. Pega lá o presente para ele agora. Pega agora. Tem que pegar agora. Tá, o meu braço. Isso aqui. Muito obrigado. Ó, eu tenho que falar uma frase de efeito pra você que a gente ficou ensaiando, que é ao mestre com carinho. Nossa. Espero que você goste, porque na verdade é a Do Avesso que tá mandando esse presente maravilhoso pro nosso querido convidado. A Do Avesso é o nosso parceiro. Camisas inclusivas, moda inclusiva, é isso aí. Se você quiser ainda, você pode adquirir o cupom Macaco Neutro 10, você ganha 10% de desconto na sua camiseta ou na sua caneca inclusiva. Olha. Valeu? Vamos ver. Aí, ó. Você tem um coração raro, professor. Aí, tá vendo, ó? Aê! Não tem nada a ver com doença de Chagas, não. Não é, não. Isso é piada de biólogo, piada de biólogo. Não tem nada a ver com barbeiro, viu, gente? Piada de biólogo. Pô, muito bom, hein? Obrigado. Qual que é o nome da loja? É, Do Avesso. Obrigado aí, Do Avesso. Tamo junto. E não está do avesso, está... Normal, é isso aí. Parabéns, muito obrigado, viu? hein? Muito obrigado, Cássio. Obrigado aí, você. galera. Valeu. Vou voltar pra caixa porque eu preciso fazer cocô. Eu não trouxe fralda. Ah, que horror! Tchau, professor! Tchau, tamo junto. Cadê? Valeu. Aqui é o Caduco Marco. Eu queria saber de você, eu sei que você tem algumas histórias maravilhosas, místicas, sobrenaturais, que você queira contar também, né? sim. Eu tenho várias, mas o convidado aqui é você. E eu acho que é legal a gente juntar fazer essa composiçãozinha. Quer deixar ali com... Raquelzinha, por favor. Eu tenho algumas situações, assim. Obrigado, Rá. Como eu dou aula de teologia já há um tempo, eu tô nesse meio religioso desde que eu nasci, eu já acompanhei algumas coisas, já vivi algumas coisas. Uma delas tem a ver com o que eu contei da dublagem. Por eu estar a minha infância bem complicada, eu não podia brincar na rua, eu via os meninos brincando, jogando futebol na rua e eu não podia, aquilo ia ficando na minha cabeça. E quando chegava de noite, eu tinha o pessoal chamava de terror noturno. Eu acordava... Fiquei em alerta, né? E eu acordava, eu ficava correndo, cara. Era um sonambulismo junto com o terror noturno. Eu acordava de olho aberto mesmo, ficava correndo. E eu falava, eu preciso ir. E eu contava isso. E minha mãe tentava me acordar. Eu não lembro de nada disso, eu não lembrava. Quando eu acordava, eu não lembrava de nada disso. Minha mãe tinha que trancar a porta, ficar me segurando. E eu falava, eu tenho que ir, eu preciso ir. Eu fiz um acompanhamento de psicólogo nessa época, eu tinha 9, 10 anos. Os psicólogos falavam, olha, por ele não poder brincar na rua e ele ficar vendo as crianças se divertindo, durante a noite é quando ele se liberta, o subconsciente dele se liberta e ele quer correr, quer brincar durante a noite. Então tinha uma questão ali. E eu fiz tratamento com psicólogo, fiz tratamento com neuro por 1 ano e nada, eu continuava acordando e correndo e tal. E minha mãe não queria mais, eu não podia mais sair para os lugares, assim, viajar. Porque ela tinha medo, né, de a gente viajar, eu acordar de noite e acontecer alguma coisa assim. Isso foram por vários meses, quase 1 ano, assim. E aí, aconteceu que minha mãe, na época, ela estava começando a seguir, assim, na religião. E ela falou o seguinte, olha, antes de dormir,
vamos juntar agora, a partir de hoje. Você pode falar qual é a religião? Sim, evangélica. Ela já era evangélica, mas ela estava começando a caminhar, assim. Era a Igreja de Nova Vida, na época. E aí ela falou, vamos agora então, antes de dormir, a gente vai fazer uma oração. A gente vai ler um salmo, Salmo 91, e a gente vai fazer uma oração. Eu, você, o seu pai, eu criancinha, né? Seu pai, e a minha irmã, ela tinha acabado de nascer, tinha 1 ano, 2 anos na época. E a gente fazia uma oração. Eu lia o Salmo 91, eu lia. A gente fazia tantas vezes que eu decorei esse salmo. Né? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, 1000 cairão ao teu lado, enfim. E aí eu sentei, a gente fazia essa oração toda vez antes de dormir. Desde a primeira vez, cara, que a gente lia o Salmo 91 e fazia essa oração, todo mundo junto, nunca mais eu tive, velho. Nunca mais eu tive... É a força da fé. É a força da fé. Nunca mais eu tive nenhum tipo de sonâmbulo. Depois, claro, eu continuei fazendo tratamento. Mas antes de fazer, a coisa assim, foi uma coisa meio que instantânea. Começou, no dia seguinte, nunca mais eu tive, velho. É um negócio assim, que eu já fazia o tratamento, mas não tava dando efeito nenhum, pô. E aí é um negócio que, tipo, na época, cara, que loucura, assim. Eu criança ainda, não entendia direito as situações. E eu já fiquei assim, caraca, que negócio louco, assim, tal. Isso foi uma situação. Isso marcou pra mim, porque isso fez com que, depois que eu ficasse mais velho, começasse a estudar biologia, começasse a estudar química, física, teologia, isso fez com que eu nunca perdesse a minha fé. Porque eu lembro dessa situação e eu falo, cara, eu não posso agora que eu tô estudado, eu abandonar uma situação que quando eu era criança eu fui ajudado. Eu vi o que Deus fez comigo quando eu era criança, então eu não posso agora que eu tô estudando outras coisas, abandonar e ignorar isso. Isso foi uma situação. A segunda, eu tô contando coisas que aconteceram comigo. A segunda foi bem louco, assim. Louco no bom sentido, tá, gente? Foi bem exótico, bem curioso. Eu tenho um primo, é o primo da minha mãe, né? Meu primo de 2º grau, primo de ensino médio. Piada. Tá, enfim. Enfim, eu tô me segurando pra fazer piada, cara. Minha mente fica fazendo download de piada o tempo todo. Até ainda bem que você não fala metade, vai. Ainda bem, né? Então vamos lá. É o momento sério que vem a piada na cabeça, enfim. Eu tenho um primo chamado Ronaldo. Ele é primo da minha mãe, meu primo de 2º grau. E ele é um cara que, tipo assim, ele é de igreja evangélica também. E ele é conhecido como um profeta. Só que o curioso é o seguinte, ele não é aquele cara que tá na televisão, que tem 200 mil membros, que ouve ele falar. Não, ele é um cara que vive numa casinha bem humilde. Ele, quando vai na igreja, fica lá no fundo, ninguém nem vê o cara. Não é o cara que engana. Não é o cara, ele nunca ganhou... Ele acredita na palavra dele, né? Na palavra de fé dele. Ele né? nunca teve ganho financeiro nenhum, porque ele é muito humilde, assim. Tipo, ele nem é líder na própria igreja dele. Tipo, ele fica de canto, assim. Tu vai falar com ele, ele é tímido. Só que quando o cara, a gente chama ele, assim, às vezes, pra fazer uma oração, o seu estalo que dá, que ele começa a falar uns negócios, assim, a gente chama de profecia... E eu nunca vi uma coisa que ele falou que não aconteceu. Ele não é um charlatão. Porque as coisas que ele fala acontecem. Era muito doido, assim. Eu ficava, caraca, como é que... Enfim. E aí, o meu pai, na época, tava com depressão. E minha mãe chamou esse primo pra orar. O meu pai, né, na época. E na época, eu me lembro que esse dia que ele foi lá orar, eu tava jogando Counter-Strike. Na época lá de Lan House. Enfim, quem viveu dos anos 2000, viveu. Quem não viveu, não tem ideia do que eu tô falando. Mas a gente jogava lá Counter-Strike na época. Eu tava em casa, na verdade, jogando Counter-Strike, era o jogo de tiro, né, tal. Tava jogando, sem camisa, né, Rio de Janeiro muito quente. Aí minha mãe chegou, tá vindo o teu primo Ronaldo aí, vai fazer uma oração pelo teu pai, vamos lá também. Aí eu, mãe, calma aí, mãe, não tem nada a ver, ele vai orar meu pai, por que eu tenho que ir? Tô jogando aqui, tal, o servidor aqui online, tô jogando. Aí, não, vamos lá pra orar o teu pai. Eu falei, o que tem? Ele vai orar meu pai, por que eu tenho que ir lá? Adolescentezão, né, 16, 17 anos. Eu falei, mãe, nada a ver, não, vamos lá. Aí ela me insistiu, eu fui, com o cara emburrada, eu fui. Parei de jogar e fui. Cheguei lá, botei uma camisa, fui, né? Aí ele tava lá fazendo oração, eu agoniado pra acabar logo pra eu voltar a jogar. Voltar lá pra Lan House. Eu era só um adolescente idiota, sendo adolescente idiota. Todo mundo sabe como é. E eu só queria voltar pra jogar e tava lá emburrado, que demorava muito. Ele começava a fazer oração e demorava muito. Aí ele começou orando um por um, assim, das pessoas. Botava a mão na cabeça e orava e tal. Botava a mão na cabeça, orava e tal. Aí chegou pra mim.
Ele foi fazer uma oração pra mim. Aí ele botou a mão na minha cabeça. Quando ele botou a mão na minha cabeça, eu não sei o que aconteceu comigo, que em vez dele me orar, eu comecei a falar um negócio pra ele, do nada. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu virei pra ele quando ele começou a me orar e eu comecei a falar. E eu falava, ao mesmo tempo que eu falava, que a gente chama de glossolalia, em línguas estranhas, e em seguida eu falava em português. Parecia que era como se eu estivesse falando e depois traduzindo o que eu tava falando. Eu nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito isso. E eu falava... E aí, o recado que eu dei pra ele foi uma coisa muito louca. Que eu falei assim, olha, se prepara, porque essa semana vai acontecer uma coisa e você tem que ser o alicerce da tua casa, porque vai ser um negócio complicado e você que vai sustentar a tua casa lá. Do nada eu falei um negócio desse, irmão. Irmão, eu tava jogando Counter-Strike. Eu nunca tinha falado isso pra ninguém, nunca. Nunca tinha nada de... profeta, nunca. Eu nem tinha por que falar isso ali, porque era só a minha família ali, minha mãe, meu pai, minha irmã. Eu tava ali emburrado. Quando eu falei, eu não sei por que eu falei. Eu lembro de tudo que eu falei. Não foi assim, esqueci, lembrei. Não, eu lembro. Eu falei, se prepara que vai acontecer um negócio complicado essa semana, mas você que vai segurar. E ele falou, amém, amém. Depois, quando acabou a oração, eu fiquei, cara, que loucura. Por que eu falei isso pro cara, irmão? Nada a ver. Naquela semana... eu fiquei assim, tipo, que viagem que eu fiz. Ele parece o Manolo falando, às vezes. Que viagem, Manolo, Manolo sou fãzaço dele, conheço tudo. Ele trabalha, é diretor lá junto comigo. O Homem-Aranha, o Will Smith. Aí eu falei, que loucura. Aí quando acabou, sabe o que aconteceu? Naquela semana, a filha dele tinha 15 anos, engravidou, mano. E ele que teve que... Segurar o B.O. Cara. Eu fiquei sabendo depois, eu falei aquilo depois, eu falei, devo ter viajado, vou nem querer saber mais se vai acontecer. Eu esqueci, fui ver minha vida. Na sexta da outra semana, minha mãe falou, ó, lembra aquilo que tu falou pro teu primo? Aí eu, caraca, mano, devo ter falado alguma bobagem. Aí eu falei, lembro, então. Aí ela falando, vou ficar na linguagem da minha mãe. Deus te usou mesmo, porque a filha dele engravidou e ele teve que assumir e tal, na época. E aí eu falei, caraca, irmão, aconteceu mesmo. O que eu falei aconteceu. Até hoje eu lembro disso porque foi louco, porque geralmente era ele que falava as coisas e acontecia. E aquele dia fui eu que falei pra ele, tá ligado? E eu não tinha nada disso, cara. Eu era um adolescentezão na igreja, eu ia por causa das meninas na igreja. Não tinha nada preparado ali. Não tinha, eu nem era aquele cara espiritualzão. Eu era um adolescente bobo. Eu ia pra igreja e ficava tentando chamar a atenção das meninas na igreja. Eu não tinha ideia direito de... Eu era um adolescente bem imaturo mesmo. Eu ia por causa das meninas, eu ia pra ficar zoando lá. A minha mãe era professora da turma dos adolescentes e eu era o perturbado da sala. Eu ficava zoando a minha mãe, cara. Nossa! A ponto de uma aula... hoje em dia eu dou aula na igreja. O jogo, parece que o jogo virou, né? E a minha mãe dando bronca em mim. Teve um dia, cara, que eu zoei tanto a minha mãe que minha mãe chorou. Por que ele é assim? Na aula da igreja, cara. E hoje eu dou aula pra jovem na igreja, acordo 7 horas da manhã. A vida dá volta. O mundo deu volta. Mas na época, então, eu era esse tipo de adolescente. Eu ia, entre aspas, às vezes obrigado pra igreja, só porque minha mãe me obrigava. Eu ia com raiva e falava, já que eu vou ficar vendo as meninas. Eu não tinha noção nenhuma de nada. Adolescente maturo. E aí, quando isso acontece, tipo, eu não entendo, tipo, porque eu era imaturo na época, não tinha noção do que eu tinha falado. Hoje, depois de muito tempo, eu entendi. Eu falei, caraca, meu Deus me usou. Foi pra eu ver que, tipo, às vezes quando Deus quer usar alguém, independente do título que a pessoa tem, irmão. Não é o título, não é a forma como aquela pessoa é legal, se ela não é. O cara, ele tava precisando ouvir aquilo, mano, aquela semana, e eu tava ali disponível e fui eu mesmo. Então, foi uma experiência que eu nunca esqueço, assim, também, por ter sido muito inusitada pra mim, assim, uma coisa que eu não fiz mais muitas... Depois disso, eu não fiquei fazendo... Não acontecia toda semana depois de novo comigo. Parou ali, foi ali. Então, é algo que eu levo, assim... Quando eu vejo alguém, às vezes, porque quando você é muito tempo da igreja, você vê situações que você fica... Eu acho que esse cara tá forçando. Eu acho que esse cara tá querendo ser espiritual demais, ele tá dando uma forçada. Então, eu sou muito crítico ainda dentro de igreja, situações assim. Mas quando aconteceu comigo, é meio que eu fico assim, eu vou dar um passo atrás. Às vezes eu sou muito crítico, estudo muito, mas eu tenho que deixar uma margem ali para que às vezes Deus faz umas paradas que a gente não entende. Então, nem sempre eu vou entender tudo. Então, é uma parada que eu guardo, assim. É uma coisa bem diferente, assim, que aconteceu comigo, que eu guardo até hoje. Mano. Show de bola. Maravilhoso. Meu querido, o que você diria... pro aluno que vai passar por você? Quer dizer, já prepara o cara que ele vai passar por você. Vamos lá. Primeiro, que a sua escola me contrate.
Faculdade também. Boa. Então, estamos juntos aí, ó. Faculdades, ó. Estamos juntos aí. Só juntar aí. Mas vamos lá. O que eu falaria para um aluno que vai ser meu aluno? Primeiro, eu quero que ele nunca se esqueça de mim. Eu quero tirar muitos sorrisos dele. Mas tirar no bom sentido, né? Tirar parece que você quer tirar. Não. Eu quero botar... Enfim, eu fui fazer um trocadilho em cima de uma... Enfim, deixa quieto. Eu quero tirar muitos bons sorrisos desses alunos. Primeiro, então, que ele vai se divertir. Ele vai sorrir bastante. E terceiro, a gente vai aprender muita coisa legal de ciência, de biologia, de química. E o que a gente aprender, eu quero que ele não pense que é para ele fazer uma prova. Eu não tô nem aí pra prova dele. Eu não tô nem aí se ele tá precisando de nota. Eu quero que ele guarde isso pra vida dele. Professor bom, seja qual for o professor, isso é pra todos os professores. Esquece a prova, cara. Esquece a merda da prova, cara. A prova é só um documento que o cara assina ali pra ser uma burocracia. A gente ensina pro cara e pra vida dele. A pergunta que a maioria dos professores tem medo que o aluno faça é quando o aluno fala assim: professor, pra que eu vou usar isso na minha vida? Sempre. O professor tem medo dessas perguntas, mas não era pra ter, porque essa era a primeira coisa que a gente tinha que falar. Não adianta eu ensinar pro cara lá do cateto oposto, da hipotenusa, se o meu aluno não sabe pra que ele vai usar aquilo na vida dele, pô. Então, eu não quero que o meu aluno grave um conceitozinho na véspera, no chat GPT, pra ele usar na prova no dia seguinte, pra ele esquecer daqui a uma semana. Eu quero que o meu aluno entenda que eu vou ensinar coisas que eu quero que ele guarde pra vida dele, não só pra escrever num papel. É isso que eu falaria pra um aluno. Maravilha. E como é que o pessoal pode achar você nas redes sociais? Por favor. Então, vocês podem me achar... Oi, tudo bem, gente? Então, não olhem pra minha testa. Eu sei que ela é grande, mas enfim. Gente, vocês me encontram na página no Instagram, Marcos Viticil, V-I-T-S-I-L. Viticil é a junção de Vital da Silva, tá, gente? Foi um nome... Nossa! É um nome artístico aleatório. Vital é tão legal. Deixa pra lá, vai. Enfim, foi sem querer, não foi porque eu quis, não é porque eu tenho vergonha do nome, não. Marcos Vital. É porque o meu... Você é vital pra vida. Sim. Dos seus alunos. Esse foi um bom trocadilho. Gostei. Então, mas qual que é a ideia? Das suas amigas também. Sim. E da gente também, do macaco. Sim. É que o Vital, não é que eu não gosto, não. É porque o meu Gmail da época, na hora de fazer o e-mail, já tinha Marcos Felipe Vital, já tinha Marcos Felipe Silva, já tinha todas as combinações possíveis. E aí, na hora de criar, o Gmail ele juntou o nome, né? Ficou Viticil Marcos. E os alunos, na época, começaram a achar que esse era o meu sobrenome, porque eu dava o meu e-mail, os alunos achavam e começavam a me chamar de Viticil. E na época eu perdi um Facebook, tive que criar um novo. Aí eu falei, vou criar igual tá no e-mail, porque os alunos já estão me chamando assim. E foi sem querer, assim. E aí eu falei, vou parar de ficar corrigindo, deixa eles acharem isso mesmo. Hoje eu assino assim. Eu acabei, eu mesmo esqueço, às vezes, que meu nome é Vital da Silva. Então, Viticil, Marcos Viticil, no Instagram, Viticil. Lá eu publico mais ou menos 3 vídeos por semana, sempre falando de biologia, química e física, usando animes, usando jogos de RPG às vezes, usando histórias em quadrinhos, mangás. Toda semana eu tô publicando 3 vídeos. Tem também a página no TikTok também, que é o mesmo nome, Marcos Viticil. Você vai encontrar no TikTok também. Também tem uma galerinha lá que me segue e tal. E também no YouTube, Ciência Lúdica, que eu tô começando a tentar expandir mais o YouTube. Mas também, Ciência Lúdica, se você botar Marcos Viticil também no YouTube, também vai me achar. Então são os 3 contatos aí que eu tenho. E eu também queria agradecer alguns parceirozinhos que eu tenho. São parceiros assim que, tipo, eu sou da Zona Oeste do Rio. A gente é de uma região de subúrbio lá. E são lojas que acreditaram em mim, assim, quando eu não tinha nem esse tudo de seguidor, assim. Eu tava começando, eles já me ajudavam. Que é a Porão do Alien, que é uma loja lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, que vende roupa com estampa de anime e tal. Vende card games e tal. Então, Porão do Alien, tamo junto. E Gibi Maníacos, que é uma loja de mangás. Mangás, histórias em quadrinhos. Então, agradeço muito essas 2 lojas que me ajudam desde o início aí. Mesmo quando eu tinha menos seguidores, eles estavam comigo. Então, a gente segue aí junto. É isso. É isso.
Maravilha. Eu tenho uns agradecimentos para fazer também à Dubla Mídia Brasil, Residência Walkers, Vozes Extraordinárias e principalmente ao nosso parceiro do Avesso Moda Inclusiva. O cupom é Macaco Neutro 10, 10% de desconto. E você que é investidor, gostaria de mostrar a sua marca aqui no Macaco Neutro, entre em contato pelo e-mail que está na tela. E antes de eu me despedir de você, queria te agradecer de coração, agradecer a disponibilidade, o carinho e parabéns pelo seu trabalho, que da mesma maneira que, por incrível que pareça, você tem por nós, dubladores, eu tenho por você uma grande admiração e por todo o trabalho que você criou. Parabéns ao trabalho delas também. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Obrigado, Raquel. Obrigado, Gigi. É isso. Muito obrigado. Professor. Tamo junto, meu amigo. Eu que agradeço aí, gente. É isso aí. Valeu. Até o próximo episódio. Valeu. Uma motivação. Motivação, marcar a vida das pessoas, dos meus alunos. Ai, que legal.